E começou ontem aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o FINAR 2019. O simpósio de gado de corte traz para os participantes temáticas que abrangem todos os elos da cadeia produtiva e a apresentação de novas tecnologias a favor da pecuária de corte. João Pedro Cuti Dias conversou na oportunidade com Adolfo Fontes, analista do Rabobank, sobre a questão da carne suína. Acompanhe. Doutor Adolfo, o Rabobank, a sua entidade, tem gente no Brasil, no mundo inteiro, e você se reúne periodicamente para discutir a situação, da situação global, vendo a questão local de cada um deles. A grande notícia que a imprensa divulgou nos últimos tempos foi o seu colega que está em Beijing, na China, a respeito da situação atual do controle da peste suína africana. Falou-se num número que pode chegar a 200 milhões de cabeças de suínos que ou morrerão ou serão abatidos em abate sanitário. Como é que você vê isso no mercado de carnes daqui para frente? Na realidade, a projeção está trazendo agora uma informação bastante impactante, né? A gente tem aí uma expectativa que a produção de carne suína na China caia entre 25% a 35%. Isso significa uma redução aí acima de 10 milhões de toneladas de carne que deixam de ser produzidas esse ano no mundo, né? E como consequência disso, a China vai ter que importar não só carne suína para vamos dizer assim, suprir parte desse gap, mas também vai precisar aumentar a produção interna de frango, de carne bovina e importar adicionalmente também carne de frango e carne bovina do mundo todo, né? O Brasil se posiciona de uma maneira bastante relevante nesse cenário. A gente deve ver, a partir do segundo semestre, principalmente, o Brasil exportando muito mais carne suína para a China, mas também incrementando as exportações de carne bovina e carne de frango por conta dessa tragédia que acontece na China agora, que é em relação à peste suína africana. Doutor Adolfo, mas a grande questão no Brasil que se comenta hoje é a seguinte: veio uma missão sanitária o ano passado, em novembro. A informação que nós tivemos foi que teriam verificado as questões dos frigoríficos já pré-homologados, porém até agora não saiu essa definição. Carne bovina, nós temos apenas 16 frigoríficos habilitados, poderia se habilitar mais 14. Você, na sua opinião, na avaliação de vocês, você acha que isso poderá acontecer ainda no primeiro semestre? Olha, a gente acha que essa pressão para a China ter que importar um volume adicional deve começar a partir do segundo semestre, né? Lembrando que a China tem estoques bastante relevantes de carne congelada suína, com a maneira do governo aí intervir no mercado, que é tão importante para a economia chinesa. Então esse estoque agora está sendo consumido na realidade, né? E você também tem aquele primeiro momento em que, se você é um produtor de suínos na China e o vírus está se aproximando da sua propriedade, você manda os seus animais para abate e como consequência a sua produção aumenta no primeiro momento, né? E você diminui a necessidade de importação. Então essa pressão deve acontecer de uma maneira mais relevante a partir do segundo semestre, talvez já a partir do mês que vem a gente comece a sentir já o sinal mais claro de uma demanda mais firme da China para todas as proteínas animais. A China deve ter centenas de milhares de pequenos produtores que produzem suíno. Vai haver uma mudança radical daqui para frente? Eles vão virar granjas coletivas ou algum outro modelo, não esse modelo mais artesanal de fundo de quintal? Sim, a visão do Rabobank na China, né, local, é exatamente essa, que o governo já tem estimulado essa transformação da indústria de suínos na China, né, de uma indústria de fundo de quintal, como você bem colocou, para uma indústria mais profissional. Então aquelas pequenas propriedades, elas estão realmente se transformando em grandes propriedades. O número de propriedades está diminuindo com um número maior de animais e os frigoríficos que abatem os animais também estão diminuindo em número e aumentando em capacidade, uma profissionalização da indústria de suínos que tem consequências para toda a cadeia, também para a cadeia, por exemplo, de nutrição animal na China, que deve ficar mais profissional e utilizar mais farelo, por exemplo, do que vinha utilizando de maneira proporcional antigamente, né? Para fechar a nossa conversa, Adolfo, quanto tempo os seus colegas que estão lá imaginam que a China poderá voltar ao normal, supondo que ela controle nesse momento o surto de peste suína africana? A primeira expectativa é que a partir do segundo semestre do ano que vem, há uma pequena recuperação em termos de tamanho de rebanho, né, de suínos na China, e vai levar pelo menos aí 2, 3 anos para que eles consigam restabelecer o rebanho que foi calculado em 2018. A China hoje consome 6 quilos de carne bovina, 6, 7 quilos de carne bovina por habitante. Como ela tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, se aumentar 1 quilo, vai ser 1 milhão e 400 mil toneladas a mais de carne bovina que vai consumir? Olha, realmente, a China tem duas questões, né?
Agora é uma questão pontual de aumento de carne bovina como consequência dessa queda na produção de carne suína, mas também uma mudança estrutural da geração Y, né, da geração dos mais jovens ali, que preferem realmente consumir um pouco mais de carne bovina em restaurantes, em fast food. E essa transformação ela vai acontecer não só em curto prazo por uma questão aí emergencial, mas a longo prazo por uma questão de mudança do hábito do consumidor. E o Brasil, mais uma vez, aí se colocando como um grande player para entregar parte dessa demanda adicional que a China deve ter para a carne bovina nos próximos anos. Muito obrigado. Essa é uma boa notícia para o senhor e para a senhora que se dedica à pecuária, já que o grande mercado do futuro, a China já é hoje o maior comprador do Brasil e com certeza vai se consolidar. É isso aí. Obrigado, Adolfo. Um bom trabalho a vocês.